Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. A cada 2 anos, nós brasileiros somos obrigados a ir às urnas e escolher os nossos dirigentes, os nossos governantes. Presidente, governador, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, como vai acontecer, por exemplo, em 2018. E a cada 2 anos nós vamos contrariados às urnas, porque na esmagadora maioria das vezes os candidatos que nos são colocados não são as opções que nós buscamos. E na esmagadora maioria das vezes nós acabamos descontentes com o trabalho que eles realizam onde eles estão. O Brasil hoje vive um momento, aliás vive já há alguns anos, mas agora a coisa está efervescente, de completa abstenção de quem quer que seja para escolher quem quer que seja que se candidate. Nós estamos desacreditando totalmente nos políticos brasileiros. E aí disseminam-se nas redes sociais vídeos, dicas, orientações de como anularmos uma eleição. Tem vídeos como esse que você está vendo aí no cantinho, que dizem que se a gente digitar 00 e apertar Enter e confirmar, isso vai anular. Se 50% mais um dos votos forem anulados, a eleição é anulada. E isso também é proclamado em outros posts, em outros compartilhamentos de todas as nossas redes sociais. E aí muitos vão multiplicando esta informação. Voto nulo. A melhor resposta de quem tem vergonha na cara. Mas será que é simples assim anular uma eleição? Nós trouxemos essa pergunta para o Dr. André Luiz Nogueira da Cunha, que é especialista em Direito Eleitoral, é do Ministério Público do Estado de São Paulo e trabalha na comarca de Catanduva. Doutor André, obrigada por nos atender. É um prazer. Eu sei que sua agenda é apertada, mas muito agradecida por tratarmos de novo de um assunto que a gente já falou há um tempo atrás. Votos brancos e nulos. Se tiverem mais de 50% mais um voto, isso anularia a eleição. O que há de verdade nessa afirmação? Na verdade, há uma confusão terminológica. O que nós chamamos de voto nulo, e que constitui uma opção do eleitor, na verdade, é uma espécie de voto nulo, que na época que a cédula era em papel, você tinha a opção, ou você errava o voto na hora de escrevê-lo, de escolher. Então, se o voto não estivesse corretamente escrito, não estivesse corretamente assinalado a sua opção, ele era considerado nulo e ele não contava para efeitos eleitorais, para o resultado eleitoral. Se também na época que o voto era em cédula de papel, você deixasse o voto em branco, ele também era branco, ou seja, o eleitor não quis escolher ninguém e também não contaria para o resultado final da eleição. Ponto. Hoje a urna é eletrônica, mas o Código Eleitoral, que é da década de 60, não foi modificado, até porque pode ainda haver, se não houver urna eletrônica, se elas derem defeito, pode haver o voto no papel, na cédula. Para efeito prático, para efeito de contagem de voto, só são contados os votos válidos. Portanto, os votos brancos e os votos nulos, esse voto que era errado, vamos dizer assim, rasurado na cédula de papel, eles não são contados. Então, como existe na legislação eleitoral, a urna eletrônica tem que prever isso. O eleitor continua tendo a opção de votar branco, ou digitando um número errado, confirmando, ele vai estar anulando o seu voto. Mas isso significa o quê? Significa uma opção do eleitor em não querer escolher nenhum dos candidatos que se colocaram naquela eleição. Para efeito de contagem, então, não interessa se o voto for branco ou se o voto for nulo, ele tem o mesmo valor, que é valor nenhum. Só serão contados as opções que os eleitores realizarem. O voto nulo, que se diz que anula a eleição se tiver mais de 50%, mais um, é o voto oriundo de fraude, de compra de voto, o voto conseguido de forma ilegal. Então, quando a legislação eleitoral fala em voto nulo, ela pode querer dizer as duas coisas. Esse voto que é oriundo de compra de voto, de fraude, de ameaça ao eleitor, de voto de cabresto, realizando um processo na Justiça Eleitoral de abuso de poder econômico, de captação ilícita de sufrágio, e ficando comprovado que esse voto foi obtido dessa forma,
aí esse voto vai ser considerado nulo e eu chamaria de anulável. E esse voto, se o candidato que o recebeu tiver obtido 50% mais um, claro, terá que ser feita uma nova eleição. Só nessa circunstância? Só nessa circunstância, que é o voto obtido através de fraude. Mas não confundir essa regra do Código Eleitoral com o voto nulo, que é uma opção do eleitor. O eleitor simplesmente fala, eu não quero votar em ninguém. Então, se o eleitor não votou em ninguém, o voto dele não vai contar para nada. Ou seja, vai ser contado o voto, vão ser contados os votos válidos. Vai ser como se ele não tivesse ido à urna, se ele não tivesse depositado o voto dele lá. Será assim. Por exemplo, se eu tiver um único candidato a prefeito numa cidade, chegou-se a divulgar uma época que se ele não tivesse 50% mais um, ele não seria eleito mesmo sendo candidato único. É um outro absurdo. Porque se ele tiver um voto, só o voto dele, ou da mãe dele, que às vezes ele se acha tão ruim que nem ele vota nele, ele será eleito. Basta ter um voto, porque é um único voto válido. Então esse boato todo que percorre as redes sociais, esses vídeos, essas orientações todas são, na verdade, mentiras, são falsas. Esses boatos constituem um desserviço ao regime democrático. Nós atravessamos um período difícil no país, mas é preciso que pessoas de bem resolvam participar da política. Agora, resolvam participar fazendo bem, não comprando voto, não se vendendo durante o exercício do mandato, como eu vejo várias vezes na promotoria, no meu serviço, nós vemos nos jornais. Precisam pensar realmente no bem coletivo. Agora, não adianta ficar divulgando essas ideias, porque isso, na verdade, primeiro que não tem efeito legal nenhum, não tem efeito prático nenhum. E digamos que tivesse, nós então nunca teríamos uma eleição ganha, nunca teríamos ninguém para nos administrar. É preciso que alguém nos administre. E aí seria um processo sem fim. Ou seja, se essa ideia fosse verdadeira, uma eleição cancelada, outra convocada, cancelada novamente, e assim nós viveríamos num círculo vicioso sem fim. E que não chegaria a nada, porque teria que ter algum servidor público para administrar. E mais uma vez, então, a gente aproveita para agradecer, doutor André. Eu que agradeço. E pedir a você que está assistindo Simples Assim, que multiplique essa informação. Voto nulo ou voto branco não vai mudar a eleição, não vai cancelar nem anular o pleito. Ao contrário, vai só complicar ainda mais a democracia do nosso país. E a gente não precisa disso. É simples assim. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode. Toda a linha de tintas da Acrylex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrylex, uma tinta para cada ideia. Ah, e tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes, além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrylex na região e por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrylex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade, o tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva, com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento.